mas eu já quero convidar o nosso palestrante dessa manhã. Ele é o fundador da Jocum Brasil, o nome dele é Jim Steyer. Ele, há 50 anos atrás, ele veio para a nossa nação para poder treinar jovens para serem enviados como missionários para as nações e pelos povos da terra. E fielmente ele tem servido ao Senhor, tem abençoado não só o Brasil, porque ele tem treinado e ele tem enviado pessoas de várias nações, então das nações para as nações. Então tem sido uma grande honra. Então nós queremos aqui dar a palavra para o Jim. Obrigado por estar com a gente, obrigado por quem você é, obrigado pela sua fidelidade e por nos abençoar nessa manhã. Jim, obrigado. Deus abençoe você. Vamos orar pelo Jim. Estenda sua mão para cá. Pai, obrigado pelo Jim, obrigado pelo coração dele, por ele, pela Pamela, Deus. Obrigado porque a família dele, Deus, tem dedicado a sua vida à nossa nação, Pai. Obrigado porque ele tem pago um preço por já mais de meio século, Deus, aqui na nossa nação, Pai. E isso é uma grande honra, Pai. Nós estamos aqui, muitos missionários, Deus, que estão servindo as nações, porque ele e a Pamela ouviram ao Senhor, responderam ao Senhor e têm servido fielmente ao Senhor. E nós oramos para que o Senhor possa falar, Deus, através da vida dele nessa manhã aos nossos corações e nos ajudar, Deus, a entender como que nós podemos ser mais relevantes, Deus, e compreender o seu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bem-vindo. Em Mateus 6, versículo 10, fala assim: venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Onde a Bíblia fala sobre a mensagem de Jesus, ou a mensagem de Pedro ou de Paulo, sempre fala que eles andavam falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E o evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino. Então, compete a nós uma pergunta: quantos querem pregar o mesmo evangelho que Jesus pregou? Porque é o evangelho do reino, né? Esse é um evangelho que não se restringe às nossas igrejas ou nossas missões, mas que vem permeando toda a sociedade com a verdade, né? A primeira observação que eu quero fazer hoje é que o reino de Deus é essencialmente espiritual na sua substância e na sua expressão e autoridade. Em João 3,3 fala: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nenhuma de nossas igrejas é o reino de Deus. Nenhuma de nossas agências missionárias é reino de Deus. Nunca nós vamos ver o reino instalado num governo nacional ou algo parecido. O reino de Deus é invisível aos olhos naturais. Ele é percebido espiritualmente, né? E a Bíblia fala que o reino espalha como fermento. Quando nós pregamos o evangelho e alguém nasce de novo, o reino acabou de expandir e vai expandindo assim de forma geralmente não muito marcante ou visível. Vai penetrando. Vocês sabem, quando eu estava na faculdade teológica, o mundo era bem diferente do que é hoje. A Ásia, por exemplo, tinha 2%, ou 1% de cristãos, e quase todos os cristãos na Ásia eram católicos nominais nas Filipinas, né?
Então, de novo nascimento, quase não tinha nada na Ásia. Mas hoje, se você andar pela Ásia, como eu tenho feito, e temos realizado muitos cursos de liderança lá por toda a Ásia, eu sentei um dia com 5 jovens líderes da China, e se vocês somar os que responderam a eles na igreja na China, eu falei Índia, China, eram 80 milhões de crentes. Quando os comunistas tomaram o poder lá em 1939, tinha mais ou menos 1 milhão de cristãos, entre os católicos, protestantes, todo mundo. Nos anos depois que seguiram a tomada do poder lá, eles martirizaram algo em torno de 1 milhão. Costumavam fazê-los ajoelhar em praça pública e decapitar. Mas quando o país começou a abrir de novo, em vez de achar zero cristãos, que era de esperar, né? Porque tinha 1 milhão, eles executaram 1 milhão, então 0. Nós descobrimos que já tinha provavelmente mais de 100 milhões de crentes em Jesus. E hoje o número é muito maior. E vai espalhando. E com o governo hostil contra, mas ele vai como fermento, permeando, infiltrando, penetrando, onde o homem não consegue parar o avanço. Hoje não é claro em qual país do mundo tem maior número de conversões. Mas é entre China e Índia, né? A Índia agora a igreja está explodindo lá. Uma das coisas que nós fazemos como Jocum na Índia é implantar igrejas, porque tem 600 mil, eles chamam de aldeias lá, mas às vezes são cidades, né? De população considerável. 600 mil, que não tem expressão cristã nenhuma. E a gente ia, antigamente, implantava uma igreja e entregava para uma denominação, mas não funcionou bem. Parece que havia alguma coisa na transição que não dava certo. Então, começamos a ir e implantar 6 ou 7 igrejas numa região, e depois que estava funcionando, a gente colocava liderança, que Jocum não pode estar governando igrejas locais, né? A gente colocava liderança e encorajamos eles a formar uma associação de igrejas. Aí eles fazem uma associação de igrejas. E tem funcionado. Uma dessas associações, até o ano 2010, tinha 400 igrejas, no início do ano de 2010. Mas algo começou a acontecer. Até o fim do ano 2011, 2 anos depois, tinha 1.100 igrejas. E eu estava conversando com o nosso primeiro pioneiro lá, Liz Cochran, um dia, e ela disse, então você não ouviu não, né? Eu disse, ouviu o quê? Ela disse, eles estão tendo avivamento lá agora, acabaram de, nos últimos meses, batizar 50 mil pessoas. Então, você ouve da perseguição que aumenta na Índia, mas está aumentando porque os privilegiados na Índia estão alarmados. O privilégio deles é baseado na religião hindu e eles estão se sentindo ameaçados, porque o evangelho cresce muito lá. O sudeste da Ásia, Tailândia, Camboja. Vocês sabem que Camboja era um país que, desde Cristo até os anos 70, não tinha tido 500 cristãos em toda a sua história. Bem resistente mesmo. Eu fui lá recentemente, só de Jocumeiro tinha 400. Igrejas estão nascendo por todo lado lá na Camboja. O evangelho está crescendo na Tailândia. O mundo é diferente do que quando eu estava na faculdade teológica. E Jesus está avançando. O reino de Deus está avançando. Na verdade, apesar de todos os problemas, estamos vencendo.
né? Então, nós temos que acreditar no poder do Evangelho de penetrar e multiplicar. O país do mundo hoje, que tem maior número de conversões, comparado com a população, porque China e Índia têm populações incríveis, né? Mas comparado como porcentagem da população, Irã, com a opressão da religião ligada ao governo, é uma violação de domínio, e o povo está sofrendo, e grandes números estão se entregando a Jesus, lá no Irã mesmo, né? Então, estamos no lado que vai ganhar essa guerra, né? E vai avançando e vai sendo atacado, mas é o reino de Deus. E a Bíblia fala, ao crescimento do reino dele não haverá fim. Não é só ao reino de Deus não haverá fim, mas ao crescimento do reino dele não haverá fim. Então, o reino de Deus é, na sua essência espiritual, depende de verdadeira espiritualidade para avançar, né? A segunda coisa é que é abrangente o reino de Deus. Envolve todos a vida toda. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida abundante. O reino de Deus é vida abundante em todos os sentidos e em todas as esferas da sociedade. E uma vez eu estava no Havaí, a minha esposa é do Havaí. Nós temos que ir para o Havaí toda hora. Ore por nós. Mas eu estava lá e ela estava terminando a universidade dela e nós já tínhamos planos para casar, mas eu não tinha nada para fazer enquanto esperava. Vocês talvez sejam como eu sou muito ruim para fazer nada. Fico agitado, eu preciso fazer algo. Então, marquei com plano, eu levei ela para a universidade, fiquei com o carro dela um dia e eu comprei um jornal e eu estou olhando no jornal, tentando achar nos anúncios um emprego para mim, para pelo menos ocupar meu tempo. E o Espírito Santo me repreendeu. E eu senti que eu tinha que fechar aquele jornal e voltar para a casa que eu estava hospedado, que era uma casa de oração. Aí eu voltei lá. Eu estou sentado na cozinha fazendo nada e muito mal feito. E meu olho caiu num anúncio, sabe, jornalzinho de bairro, que é até de graça. Era um desses jornais lá. E caiu num anúncio de um emprego. Né? E eu estava todo, eu te repreendo em nome de Jesus. Aí eu senti o Espírito dizer para mim, você tem que ligar para aquele lugar. Eu disse, mãe, o Senhor acabou de me repreender porque eu olhei anúncio no jornal. Ele disse, não foi por isso, não. Foi porque você não me incluiu. Eu disse, tá. Então, eu liguei para aquele lugar. E quando atenderam, eu falei, olha, eu vi esse anúncio e eu quero fazer entrevista. Eles falaram, olha, aquele anúncio desse ser muito velho, porque já preenchemos aquela posição há tempo. Eu olhei, estava até amarelo onde o sol estava batendo no jornal. Né? E eu falei, não, mas tudo bem, mas eu quero vir e fazer entrevista de qualquer forma. Eles falaram, tudo bem, pode vir, mas vai perder seu tempo. Eu disse, tudo bem. Aí eu fui lá, era uma sexta-feira, fiz a entrevista, voltei para cá de oração. Mais tarde, toco o telefone e eles estão falando, nós temos emprego para você, começa segunda pela manhã. Eu disse, tá bom, mas sabe o que era? Era um emprego de meio turno, 4 horas, ao salário mínimo. Nos Estados Unidos, o salário é pago por hora trabalhada, né? Não é por mês. Então,
era meio salário mínimo que eu ia ganhar. No Havaí não vale a pena nem sair da cama por meio salário mínimo. Mas eu não estava fazendo por causa do salário, eu estava fazendo em obediência, né? Então, segundo eu fui lá, sabe o que era meu emprego? Empurrar um carrinho no almoxarifado da empresa que fabricava coisas para vender para turista, né? E eu tinha um pedido aqui, 6 disso, 8 daquilo, meia dúzia do outro, né? Então eu ia contando, pondo no carrinho e marcando. Mas era monótono demais. E eu tenho problema nos pés. Quando eu fico andando aquele tempo, dói. Então, segunda, terça, quarta, eu já estava lá resmungando o meu espírito, meus pés doendo. Ai, esse emprego e tal, eu não sei o que, dói. E Deus chega e fala, Jimmy, o que você está fazendo? Eu disse, ué, eu estou fazendo o emprego que o Senhor arrumou para mim. Obrigado. Ele disse, mas você está fazendo tudo errado. Eu disse, tudo errado? Um chimpanzé bem treinado podia fazer esse emprego. Como eu estou fazendo errado? Ele disse, porque seu espírito está negativo, você está resmungando, murmurando e reclamando. Eu disse, é mesmo, Senhor. Então eu mudei minha atitude e aquele almoxarifado virou meu catedral. Eu ia para o emprego todo dia e, já que não precisava dar muita atenção ao trabalho, né, porque era muito simples, eu só adorava a Deus a manhã toda lá. E foi como uma extensão do meu tempo com Deus muito cedo, né? E um dia eu estava andando lá e eu passei num corredor pequeno e o dono da fábrica passou por mim. Ele disse, bom dia, como está? Quantos sabem que ele tinha uma preocupação genuína com o meu bem-estar? Ele não tinha. É o que você fala quando cruza num corredor estreito de manhã, né? Mas eu senti, eu estava no Espírito, eu senti o coração de Jesus por aquele homem naquele instante. Eu disse, eu estou muito bem, mas como você está? E ele sentiu algo diferente na minha voz. E parou. Ele me olhou. Tinha uma escada que subia do lado e ele sentou num dos degraus para chegar mais à minha altura. Ele era bem alto. E ele me olhou nos olhos e disse, eu não estou muito bem, não, mas por que você pergunta? Eu disse, porque eu sou um seguidor sério de Jesus. E quando você falou comigo e eu senti o coração dele por você. Eu não estava preocupado se ele me achasse doido e me mandava embora. Eu achava que seria até bom. Mas, em vez disso, ele começou a ficar fascinado comigo. 2 semanas depois, ele me chamou para o escritório dele e me sentou lá. Ele disse, eu vou te dar uma promoção. Eu disse, o Gallagher, era o nome dele. Não é boa ideia você me dar uma promoção, não. Porque eu não estou aqui para ficar. Essa não é a minha vida é missões. Eu tenho um chamado. Ele disse, vamos ver. E ele me deu a promoção, mesmo assim. Eu fiquei lá 6 meses, no fim era coordenador de vendas de toda a empresa. Eu não consigo vender nada para ninguém. Né? Mas nessa posição, eu voava no avião particular dele para todas as ilhas, e eu tive muitas horas com ele. Eu falei com ele muito sobre o Senhor, e vi ele chorar, comovido pelo Senhor. Acho que Deus me tinha lá por causa dele. Mas por que eu conto hoje de manhã? Porque era a minha experiência fora da esfera de religião. O Evangelho tem um impacto onde for que é vivido. Né? Esse é o Evangelho do Reino. E ele é efetivo
para todas as dimensões da experiência e da vida humana. Agora, tem uma certa... Eu acho que é confusão hoje. Eu imagino que a maioria de nós aqui trabalhamos na esfera de religião, né? Não é por nós abandonarmos nossa esfera que vamos ter um impacto nas outras. Eu vejo alguns missionários planejando ser empresários. Ué, se Deus chamar, Deus abençoe. Mas no mundo tem mais ou menos a população de Londrina só, de missionários no mundo inteiro. E de empresários tem dezenas de milhões, né? Então, vamos treinar os dezenas de milhões. Não vamos abandonar nossa esfera para tentar viver a esfera deles. Um dia, eu estava tendo almoço com um advogado da Inglaterra. E ele não é qualquer advogado, ele foi escolhido para encabeçar a equipe legal das Olimpíadas de Londres. Então, ele é um advogado de muito destaque lá na Inglaterra. Jamie Weatherby é o nome dele. E um dia eu estou almoçando com ele e ele olhou para mim e ele disse, nós precisamos de vocês. E eu pensei, ué, que é que ele precisa de mim? Em inglês não dá para saber se ele está dizendo vocês ou você, né? Não tem diferença. Mas imagino que ele estava falando plural, né? Ele precisa da Jocum. E eu estava compartilhando isso meses depois com um amigo dele, Lengrin. Ele disse, ele jantou conosco outro dia, e quando ele foi embora, ele olhou por cima do carro para mim e disse, vocês sabem, eu venho para Jocum para achar vida. Quantos sabem, pastores e missionários e tal, que é a maioria aqui, nós não vamos poder ensinar Jamie Weatherby como ser o melhor advogado. Ele não precisa de nós para isso. Nós temos para oferecer a ele a qualidade de nossa vida com Jesus. Você está chegado a Jesus, está indo diariamente para o Santo dos Santos para contemplar a glória, porque é contemplando a glória dele que somos transformados de glória em glória. Essa é a transmissão do reino de Deus. E cada esfera tem que cuidar bem daquilo que Deus deu para aquela esfera, né? E eu acho que tem um potencial enorme para empresários missionais, mas não de roubar de nosso grupo pequeno de missionários para serem empresários. Sim, de multiplicar entre aqueles que já são empresários, como exemplo, né? E nós temos a área de educação, nós temos a área de família, nós temos a esfera de artes e entretenimento e celebração. Então, todas essas áreas precisam de uma expressão do reino de Deus. E nossas igrejas deviam preparar os membros para ser essa influência lá na rua, lá na empresa, lá na universidade. O reino de Deus é abrangente, né? Você nota comigo que o reino de Deus está em movimento, né? Ele fala assim, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, onde está a perfeita expressão do reino de Deus hoje? No céu. E onde Deus quer que tenha uma expressão do reino? Na terra, né? Nós somos a ligação entre a terra e o céu. Em João, acho que é 14, mas pode ser 15. Jesus, quantos aqui são ruins de saber o endereço? Jesus estava para ir e ser crucificado, e ele sabia que isso ia ser muito difícil para os discípulos. Então ele disse, não esteja com medo, atribulados. Eu vou preparar-vos lugar.
para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Eu sempre li aquilo e eu pensava sobre uma mansão celestial, né? Eu até brincava, porque eu achava que, como jocumeiro, eu provavelmente não ia usar minha mansão muito. Eu estaria viajando pelo cosmos. Mas, quando eu fui ler e meditar mais profundamente sobre o trecho, eu vi que ele não estava falando com eles para os consolar depois da morte. Ele estava falando de um recurso que ele estava dando para sustentar eles depois da morte dele e antes da morte deles, né? Quer dizer, eu creio que Jesus tem ao lado dele um lugar preparado para cada um de nós. E ele nos convida, venha, senta comigo, respira os ares do céu, contemple a minha glória, escute a minha instrução. E assim nós nos tornamos instrumentos para trazer o céu para a terra. Vocês entendem? Nós não podemos trazer o céu para a terra se a gente não sabe nada do céu. E nós não podemos apenas saber, nós temos que conhecer o céu. Jesus tem um lugar bem especial, preparado para você. E nós podemos ir e sentar com Ele quando quisermos. E Ele ministra a nós. E nesta intimidade com o Senhor, que começa a ser possível a resposta daquela oração: venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu já esqueci que horas que eu devia parar, mas vamos pôr mais um ponto aqui, depois vamos discutir nas mesas. O reino de Deus transforma nações. Nunca transformou uma nação ao ponto daquela nação ser perfeita. Mas quais foram as nações poderosas, vamos dizer, no século XX? Foram aquelas que foram os primeiros a ter as escrituras nas suas línguas no século anterior. Alemanha, Inglaterra, França. Essas nações prosperaram e cresceram em influência e poder. Mas como isso se aplica assim no mundo inteiro? Tem um homem chamado Dudley Woodbury. Que nome, né? Eu penso, se eu tivesse esse nome, eu teria que ser bem sucedido mesmo, para não ligar com as brincadeiras, né? Mas Dudley Woodbury, ele ainda eu acho, eu não sei se ele já morreu, mais e mais dos meus conhecidos estão morrendo. Mas, não sei, esse é misterioso como acontece. Mas Dudley Woodbury era especialista em estudos islâmicos. E eu conheci ele lá em Londres, quando eu estava lá para ministrar, e ele estava ajudando uma equipe de paquistaneses nossos. Então, ele era um PhD em estudos islâmicos, mas ele ajudava as missões também. Ele teve um filho que ele deu o nome Robert. Robert cresceu e, durante sua vida, ele foi buscando o Senhor para saber o que seria o chamado dele, e ele sentiu que ele devia ser acadêmico, igual o pai dele, o Dudley. Então, ele foi estudando. Quando chegou na hora dele decidir e definir o tema da tese dele para seu doutorado, ele teve maior luta. Demorou muito. Pessoas que faziam sugestões para ele era sempre algo com religiões comparativas e coisas assim, que ele não queria fazer.
Mas um dia ele estava sentado numa palestra, numa universidade na costa leste dos Estados Unidos, acho que era Carolina do Norte, mas não tenho certeza. E o maior especialista no desenvolvimento de democracia nas nações do mundo estava dando uma palestra sobre isso. E era uma palestra assim, bem técnica. Se eu estivesse lá, eu ia entender algumas palavras. O, a, ele. Né? Mas o resto ia... Né? Mas numa hora lá, ele abriu uma parêntese e falou, quando eu olho essas coisas, eu estou sempre me dando de cara com missionários protestantes. Alguém devia examinar aquilo. Fechou a parêntese e continuou com a palestra. Mas caiu no coração de Robert Woodbury como um chamado de Deus. Pum! Logo que terminou a palestra, ele foi lá para uma parte da biblioteca da universidade, quase ninguém ia, de referências antigas, livros de referência, né? Ele achou lá um livro publicado em 1924, que alistava todos os pontos de trabalho missionário no mundo. Se foi em 1924, os dados eram do século XIX, já, porque leva tempo para processar e colocar no livro e publicar. E ele começou com o primeiro local lá e foi atrás para pesquisar, para saber da influência daquele trabalho, né? E foi de um para o outro, trabalhando e trabalhando. Quando começou a parecer que ele ia descobrir algo significante, seu conselheiro o chamou e disse, Robert, se você mostrar na sua tese PhD algum impacto positivo do lado de missionários, o mundo acadêmico vai te crucificar. Não vai aceitar. Ele disse, professor, eu sei, mas eu preciso fazer. Então, esse conselheiro resolveu acreditar nele. E foi para uma fundação, conseguiu financiamento, e eles tiveram até 50 pesquisadores trabalhando nesta pesquisa da atividade missionária no mundo todo. Os estudos, as pesquisas levaram 10 anos para ser feito, e aí ele estava pronto para ver se achou alguma coisa. Porque você tem um banco de dados de milhões de estatísticas e números e resultados, você não sabe o que você descobriu até processar, né? Então, ele fez o que eles, na época, chamavam de um motor de software, hoje é inteligência artificial, né? Um logaritmo, e ele, para correr, para ver o que ele tinha descoberto. Então, era tão grande o banco de dados que ele precisava usar o mainframe, o computador grande da universidade, exclusivamente por algumas horas para começar o processo. Então, ele reservou para uma madrugada, ele desceu nesse porão, debaixo de luzes fluorescentes, assim, piscando, e ele sentou lá. Ele pensou, se eu apertar esse botão agora e não mostrar, eu acabo de perder 10 anos da minha vida. Mas ele apertou. Quando os resultados começaram a voltar, ele disse que foi o equivalente a uma bomba atômica explodindo na vida dele. Porque a influência dos missionários em melhorar as vidas nas nações era tão grande que colocava muitas das questões que os acadêmicos disputam quase na posição de irrelevância, né? Então, ele assustou. Será que tem algo errado com minha metodologia? Será que eu queria esse resultado, então distorci as coisas? Então, ele ficou 3 anos tentando desprovar o que ele tinha acabado de provar.
E tudo que ele fazia só fortalecia o que ele tinha descoberto. Ele descobriu que realmente os maiores agentes de transformação nas nações do mundo eram os missionários. Agora, tinha que ser um certo tipo de missionário. Os missionários oficiais das igrejas da Europa não tiveram o mesmo impacto. Eles recebem o salário do governo, né? Tira dos impostos da população. E esses não tiveram o mesmo impacto. Meu análise disso é que eles tinham que responder aos oficiais coloniais e não podia se opor muito e não tinha sua independência profética, né? Também os missionários católicos andavam assim com as autoridades e não tiveram o mesmo impacto. Ele contou todo tipo de missionário, até católico. Mas os missionários que levantavam seu próprio sustento e que eram conversionistas tiveram esse impacto. O que é isso? São missionários que têm seu sustento dos seus mantenedores, então eles lá no campo, eles são financeiramente independentes. Esse tipo de missionário era uma pedra no sapato das autoridades coloniais. Vocês todos têm ouvido interpretações que falam que os missionários cooperaram com a opressão das nações e etc. Isso tudo gerado em universidades e não tem nada a ver com os fatos. O fato é que os missionários brigavam muitas vezes com as autoridades coloniais. O país inteiro de Botsuana, na África, é resultado de um missionário que ficou tipo com uma santa ira sobre a injustiça que estava sendo feita com as terras na África, que ele levou um cacique lá para a Inglaterra, fez um tour e virou opinião pública contra o que estava sendo feito e forçou a criação do país de Botsuana. E essa história se repete por todo lado na história de missões. A segunda coisa que eles tinham que ser tinha que ser o que o acadêmico chama de conversionista. O que quer dizer isso? Eles queriam ganhar almas. Vocês sabem de uma coisa? Quando a igreja começa a falar de ser relevante, de penetrar a sociedade, uma das grandes tendências é de abandonar os pontos essenciais da própria fé. Isso aconteceu no século XX nos Estados Unidos. Tinha um negócio lá chamado o Student Volunteer Movement, o Movimento Voluntário de Estudantes, que recrutou para missões em números nunca antes vistos. Dezenas de milhares foram mobilizados para missões. Mas começou uma briga entre eles, entre o evangelho da salvação pessoal e o evangelho da relevância social, né? E houve o que eles chamam até hoje do grande divórcio. E deu um baque muito grande em missões. Nós nunca devíamos partir para esse lado. São os que estão tentando ganhar almas, que acabam transformando nações. Não tem conflito nenhum entre o evangelho de salvação pessoal e a salvação do reino de Deus. 100 pessoas salvas, você não transforma nações. Amém? Precisa ter pessoas que percebem o reino de Deus, que pertencem ao reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. Então, não é abandonar um para abraçar o outro. Senão, vamos criar outro grande divórcio. É saber que
A fé começa como grão de mostarda, mas prossegue, cresce e tem seu impacto, sua influência em todas as esferas da sociedade. Então, o trabalho de Robert Woodbury mostrou que a influência de missionários era tão forte, não somente no desenvolvimento de democracia, mas direitos da mulher, sobrevivência infantil, educação, tratamento de saúde, quase qualquer índice que você quer considerar que tem a ver com o bem-estar humano, melhorou onde tinha missionários. Então, para nossa discussão nas mesas, temos até que horas, Gili? Onde está Gili? Uns estão apontando para lá e outros para cá. Está no painel. Nós temos um countdown aí. Então, tem bastante tempo. Como eu estou indo? Eu estou tentando não ser aquele pregador velho que esqueceu como parar. Então, o que é que aprendemos sobre o reino de hoje? Primeiro, ele vem do céu para a terra. E nós precisamos ter ligação para o céu para ser usado nesse avanço. Segundo, é abrangente. Afeta todas as áreas de sociedade e nós devemos pregar e treinar nossos crentes em nossas igrejas para participar na transformação da sociedade em todas as esferas. Mas não por abandonar nossa esfera, né? O último ponto é que transforma nações. Realmente, nós temos muita evidência disso. Eu diria que é indiscutível agora. Transforma nações. Você vai ouvir outras teorias humanistas, mas os dados são que transforma nações e tem que continuar a transformar nações, né? Então, o que é que nós vamos considerar em nossa discussão nas mesas? Qualquer um desses 4 pontos. Espiritual, em sua natureza, você nasce de novo para participar e depende da qualidade de sua caminhada com Jesus. Abrangente no seu impacto em toda a sociedade. Transforma nações. Eu não lembro o quarto agora. Eu sei que é fora de ordem, mas é por aí. Então, vamos. As mesas que só tem 3, por favor, se reúnem com outra mesa. E eu quero que vocês discutam o Evangelho do Reino. Esse Evangelho não é... Você converte hoje e a próxima coisa significante que acontece é que você morre e vai para o céu. Não. Esse é um Evangelho de espalhar os valores e as verdades do Evangelho e a pessoa de Jesus pelas nações.